Isso, tu acha que tem alguma coisa a ver com, né, a gente já conversou pra caramba, né, desde que tu foi para aí e tal, e a gente já entrou nesse tópico da questão da eutanásia, né, que isso aí a gente estava até conversando antes de começar a gravar, que não é uma questão de ser regulamentado, não ser regulamentado, mas é uma questão de cultura, até como tu me É, explicou, né? Tu acha que existir essa possibilidade, né? Tipo, eu mais o meu cachorro, e obviamente eu não quero que ele seja eutanasiado e tal, mas tu acha que existir essa possibilidade, né, de assim, o meu cachorro tá, eu tô na rua com ele, eu sei que ele é agressivo, eu nunca fiz nada em relação a isso, e aí ele foi lá e mordeu alguém, né? E essa pessoa me denuncia. Tu acha que essa responsabilidade, essa possibilidade, ela aumenta a responsabilidade dos proprietários em termos de assim, eu preciso botar meu cachorro numa aula de filhote desde pequeno, porque eu quero que ele já cresça legal, ou eu adotei um cachorro, ou eu estou vendo alguma coisa, né, uma modificação no comportamento do meu cachorro, eu vou tratar isso já, né? Porque eu não quero que exista essa possibilidade de fim para o meu cachorro. é. Então, na verdade, essa questão da eutanásia por causa de comportamento existe justamente por causa da responsabilização da posse do cachorro, né? Então, acho que não é nem... Acho que o que vem primeiro é, inclusive, a responsabilidade, né? Que é que seja se você tem um cachorro, o cachorro é realmente sua responsabilidade 100%, e seja lá o que o cachorro faça, você vai arcar com as consequências. Então, seja se o cachorro lata demais ou se o cachorro realmente morda uma criança. Então, independente do que seja, aqui você invariavelmente vai arcar com as consequências. Então, o fato de as pessoas saberem disso faz com que elas sejam muito mais preventivas em relação aos próprios cães. Então, acho que isso faz também com que, quando elas adotam um filhote, elas já vão procurar por uma aula. Aqui, uma coisa que eu não lembro de receber tão frequentemente no Brasil, mas aqui é bem frequente, é alguém contatar você e falar que quer treino para... Tem um filhote e quer treinar para o cachorro não latir. Aí você pergunta, seu cachorro late? A pessoa fala, não, não latir Sim, no nunca, geral, né? assim, mas não para É. exageradamente, né? Aí você perguntar, ele late? Ele fala, não, tem 8 semanas, não late, mas eu quero já treinar agora, para ele não latir no futuro. Então, Cara, que máximo, Fê. isso é bem interessante, e eu acho que é também o resultado dessa responsabilização e dessa tolerância zero em relação não o mau comportamento no geral, mas o mau comportamento que possa afetar outras pessoas, né? Porque eu não sei, né? Me dê a tua opinião, assim, né? Agora que tu já tem experiência, né, dessas duas, Brasil, Canadá e tal, e a gente nem tá falando, eu nem tô entrando no mérito de, Canadá é melhor, porque não é isso. A gente tá falando de cultura mesmo, né? De diferenças culturais. Eu acho que isso foi o que levou a gente primeiro a conversar sobre a possibilidade dessa live, né? É entender Sim. o que tem de diferente aqui, né? O que tem de diferente aí e que de repente a gente pode adotar para cá assim também, né? Mas eu vejo que aqui no Brasil, gente, vai me dar um branco absurdo do que eu ia te perguntar, porque eu tava lendo a próxima pergunta e tal, mas eu vejo que aqui o cachorro late demais. A culpa é do cachorro, a culpa não é do proprietário. É. Né? O cachorro, ele faz o cachorro faz tal coisa e não eu permitir que o meu cachorro tivesse um desenvolvimento que levou ele a ter esse tipo de comportamento, né? Eu acho que de tudo que a gente já conversou, eu acho que essa é uma das principais diferenças, né? É entender que o teu cachorro, ele é fruto
ele é muito, né, porque a gente também tem a parte genética, tem a parte fisiológica e tal, mas muito do comportamento do teu cachorro é resultado do que tu possibilitou para ele ou permitiu a ele, né? As pessoas não têm essa conscientização aqui no Brasil, né, Fê? A culpa é do cachorro, a culpa não é minha. Ou eu tô. Me fala agora da tua experiência, assim, tipo, aqui e aí. Então, acho que, no geral, as pessoas aqui têm mais noção do que é adestramento, do que é enriquecimento ambiental. Geralmente, quando você chega na casa da pessoa, ela já vai ter um monte de brinquedo interativo, vai ter caixa de transporte, o cachorro já vai ter uma rotina que geralmente já atende boa parte da necessidade dele, pelo menos de atividade física e estímulo mínimo, pelo menos isso já vai estar sendo atendido. Em Uhum. geral, lógico, não generalizando, mas Sim, sempre tem sua exceção, é, né? é. Então isso é bem legal, que geralmente as pessoas já têm uma base grande do que é ter um cachorro e do que é necessário, e você consegue já pular pular alguns degraus aí quando você vai para a primeira aula, né? Então, Uhum, precisa explicar o que que é reforço positivo, não precisa explicar o que é enriquecimento ambiental, porque geralmente eles já vão uhum, saber. uhum, Uma questão que acontece aqui é que, do mesma forma, as pessoas são mais informadas, eu acho, mas da mesma forma que muitas vezes eles são mais informados de uma forma positiva, eles podem ser muito bem informados também por um treino aversivo. Então, geralmente as pessoas que, por exemplo, me procuram, elas já procuram porque elas sabem que eu não uso métodos aversivos, que então elas já vêm com essa bagagem, mas por outro lado existe muita gente que ainda usa muito aversivo aqui, e hum, eu acho que isso é uma desvantagem em relação ao Brasil, que no Brasil geralmente os tutores eles vão estar mais abertos à mudança e a ouvir, e aqui essas pessoas que sempre usaram aversivo e que acham que usar a coleira de choque, a coleira de pino, o enforcador é o jeito certo, essas pessoas são bastante inacessíveis muitas vezes porque elas são, de certa forma, informadas, então não é que elas fazem sem saber, elas fazem sabendo, então elas uhum. não, muitas vezes elas não vão estar disponíveis para ouvir e elas nem mesmo vão procurar um adestrador que seja menos aversivo, né? Entendi. Aqui a gente ainda tem esse público, né? Eu fiz assim a vida inteira e funcionou, né? Mas eu vejo que tem muita gente aqui no Brasil que é realmente né, usa esse tipo de metodologia por falta de conhecimento, né? E quando a gente consegue explicar isso, a pessoa entende e acaba adotando um método de treino mais positivo, né? Que é o que tu É, falou que aí não costuma acontecer tão fácil. não, aqui o que eu vejo geralmente é que a pessoa já tem um método que ela gostaria de seguir e é bem difícil de mudar aí essa ideia, né? Uma outra Uhum. coisa que culturalmente é muito diferente é a questão das aulas em grupo, né? Então, talvez porque a aula individual é um pouco mais cara aqui no Brasil, É? é um pouco mais cara. Então, talvez isso leve as pessoas a procurar as aulas em grupo e, e lógico, eles também sabem das vantagens de uma aula em grupo, então muitas vezes é o que eles querem mesmo, principalmente para filhote Socializar. ou para um cachorro que só precisa não precisa de nada muito específico, eles vão procurar uma aula em grupo, que muitas vezes ou são feitas ao ar livre ou são feitas em algum espaço fechado.
Entendi. Ai, legal te ouvir falar isso, né, de repente, é um cachorro que nem precisa de muita coisa, mas a pessoa quer oferecer um estímulo para aquele cachorro, né, quer que ele tenha contato com outros cães, que ele tenha algumas noções de obediência, tá, né, de educação e tal. Ele de novo a gente volta para a questão, acho que da prevenção, né, o cachorro, ele não precisa apresentar um problema para eu saber que eu preciso oferecer estímulos para aquele cão, né. Sim, sim, mesmo em relação a esportes, tem muita gente aqui que faz faro recreativo, que faz, que treina o cachorro para competição de obediência ou que faz freestyle, enfim, diversos esportes são muito mais difundidos aqui e é até cultural de quando você tem um cachorro, principalmente se é uma raça de trabalho, de procurar alguma coisa para fazer com esse cachorro. Inclusive alguns esportes que seriam, de certa forma, tabu no Brasil, como Hum. principalmente quem tem Dachshund ou Terriers, eles vão levar os cachorros para estábulo, alguma coisa assim, para caçar rato, por exemplo. E isso é tido como um esporte aqui, né? Olha. Então é bem interessante, porque isso é uma coisa Hum. que eu não imaginaria acontecendo no Brasil. Então lógico, eles garantem que os cães estão vacinados e que está tudo em dia, tem um acompanhamento veterinário para fazer isso, mas e é uma coisa totalmente normal e aceitável para eles aqui. Que doido, Fê, não É, sabia disso. É que aí a caça, ela é muito normal, né, vamos dizer assim, eu não sei se aí onde tu tá, mas o Canadá, no geral, ele é um país que tem caça liberada de vários animais e tal. Então, de repente, botar um cachorro para fazer uma função para a qual aquela raça nasceu, né, para eles é normal também, né. sim, sim. Não, a caça realmente é muito menos, muito mais liberada aqui, isso seja legalmente ou seja culturalmente. Uhum. Lógico, não onde eu moro é uma cidade que não quer dizer, é interior até, mas não é uma cidade de campo, então não tem, ninguém caça aqui onde eu moro, mas se você, Não vê um alce atravessando a não, rua, não, assim, no não, meio do não, dia, né. não acontece. Acontece Que com, bom, né. tem guaxinim, essas coisas, mas não tem alce. É, Hã. mas se você for mais para o norte, é bem mais cultural de as pessoas caçarem, isso é normal. Tá. E aí talvez por essa, de novo, questão cultural é que seja mais aceitável, mais tranquilo de tu ter um terrier caçando um roedor, alguma coisa A- assim, numa fazenda, né. Acredito que sim. Acredito que Tá, isso entendi. influencia bastante. E é legal até porque, eh eh mostra ainda, né, que eles têm um conhecimento da raça, né, tipo, para que essa raça? De repente eu não vou colocar, sei lá, vou fazer uma, né, vou usar um exemplo mó exagerado, assim, extrapolado. Eu não vou usar um border collie para caçar um rato, É, né, é, tipo, eu vou direcionar a atividade daquela raça para a função dela, né. exatamente. É. Não, e eles inclusive, acham muito mais humano usar os cães para matar os ratos do que usar um veneno, por exemplo, que vai matar o rato Aos aos poucos. poucos. Então, eles defendem a prática dizendo que isso é mais humano porque o cachorro é muito mais eficiente que um veneno, né, no quesito tempo aí. Eu não teria como comparar isso, mas, me parece que faz sentido, assim, eu Não, sei, o não, pouco que eu não tô nem sei defendendo, eu tô também só, não, mas só trazendo fala, né, fatos. mas assim, o pouco que eu nunca comparei um rato morrendo com veneno e Nunca um vi, rato morrendo com um nem quero. cachorro, mas nem eu, mas assim, o que eu sei, porque eu já tive que estudar sociedade de ratos, né, é que esse veneno ele demora muito tempo para fazer efeito, né? Primeiro, porque se tu tem um rato que morre ali na hora, os outros não chegam para comer, É, né? Esse veneno. Não sei se tu sabia disso. Então sim. ele tem que comer, ele tem que começar a fazer efeito esse veneno algumas horas depois.
né? Porque aí todo mundo, porque tem sempre o que eu brinco que eu chamo que é o boi de piranha, né? O boi de piranha foi lá para o rio. Se ele atravessou, o resto da galera vai, É, né? é, Senão a gente recua um pouco e tal. E os ratos têm muito isso, né? E então, e eu sei que o veneno, ele vai corroendo o bicho por é. dentro, Então ele demora. talvez faça sentido esse argumento, né? Talvez faça sentido, né? E a gente estava falando de raças, né? Agora, das diferenças e tal. Não bote seu Border Collie para correr atrás de um rato, né? E não bote o seu Tekel para pastorear ovelhas, enfim. Mas a gente já tinha conversado, tu me disse que aí, assim como em outros países, é muito comum ter os conhecidos doodles, né, Fê? Que Então são. eles são uma febre aqui, né? Então, você Hum, encontra doodles de todas as cores, todos os tamanhos. E aparentemente, hum. já Ou seja, explicando tipo, todas as cruzas, né? todas as cruzes, Então, Ah, na verdade, qualquer ah. cachorro que tenha um pelo encaracolado e não seja um poodle é um doodle. Ah, é? Porque botaram um poodle ali Basicamente, no meio. Ah, basicamente, Então, eu acredito que o- um dos motivos das pessoas gostarem muito desses cães aqui é porque eles teoricamente não soltam pelo, né? São teoricamente também hipoalergênicos. não sabia disso. Acho Não, que o hipoalergênico a gente já tinha conversado, né? mas tudo isso teoricamente, né? Porque Sim. Uhum. mas é o que eles acreditam que eles vão soltar menos pelo e enfim. Então Isso você, acontece de fato? então Eu não aí sei, não tenho Aí entra a comparação para questão fazer. da imprevisibilidade desses cães, né? Porque quando você cruza, por exemplo, um Golden Retriever com um Poodle, você Hum, não faz ideia do que vai aparecer. Então, se pode desde ter um pelo bem parecido com o do Golden, que vai soltar muito pelo, horrores. ou Uhum. pode ter um pelo de Poodle que não vai soltar quase pelo Não nenhum, vai né? soltar tanto. Então Uhum. aí começa um dos problemas, né? Que geralmente as pessoas esperam determinadas características desses cães, mas por eles serem uma mistura, elas não sabem muito bem o tamanho, não sabem muito bem o tipo de pelo que o cachorro vai ter quando ficar adulto, não sabe o temperamento também, porque além de ser uma mistura, muitas vezes esses cães são comprados de criadores que não fazem nenhum tipo de controle de Comportamento. temperamento, de saúde. Uhum. Então acaba sendo meio problemático. Caixinha de surpresas. Exatamente, exatamente. Eu acho que Tá, eu acho entendi. que o problema não é a mistura em si, o problema pelo fato de ser uma mistura, as pessoas acharem que podem pegar simplesmente qualquer cachorro e misturar com qualquer poodle e Que vai dar tudo vai estar certo, né? que vai estar tudo certo, porque quando é um cachorro de uma raça pura, os criadores geralmente vão selecionar um pouco mais, porque eles querem determinadas características, mas quando é um doodle, praticamente qualquer coisa. Pode vir qualquer coisa, né? Então, de temperamento, principalmente, que é o que eu posso falar melhor, eu posso dizer que eu já trabalhei com vários deles, eles são sempre Uhum. caixa de surpresa, né? Não tem, lógico, todo cachorro toda raça é uma caixa de surpresa, né? Não dá para Sim, generalizar mas nada, às mas vezes de uma raça pura, a gente tem noção do que esperar, exato, a gente consegue, né? eu consigo saber mais ou menos o que esperar de um terrier, consigo mais ou menos saber o que esperar de um labrador, mas quando a gente está falando de um doodle, eles podem ser desde super calmos e tranquilos para viver numa família normal, até cães super ativos ou inseguros, ou já vi alguns casos de agressividade também. Então, Uhum. Que precisariam de um cuidado muito, de uma família muito mais preparada, né? exato, exato. Então, e eles têm esses cães como se fossem cães ideais para a família e muitas vezes não é o que acontece, né? Eu sei que existem alguns canis aqui que fazem seleção e que se preocupam bastante com a parte de saúde, com a parte de temperamento, mas não tá longe de ser a maioria, né? Esse que é o problema.
Entendi, entendi. E isso é mais uma prova, né, Fê, de que aquela questão que a gente tanto bate na tecla, né, que o cachorro, ele não é tão um livro em branco quanto muita gente afirma, né. A Não, é. genética tem o seu papel e muito, às vezes, num cachorro, né. Infelizmente não é só a criação, né? O cachorro já vem com bastante bagagem desde que ele nasce, então a gente consegue fazer muita coisa em cima dessa, mesmo com essa bagagem, mas não dá para ignorar que o cachorro traz muita informação desde o nascimento e então lidar com muitas vezes um cachorro que é tão imprevisível dessa forma pode ser um problema, né? É loteria, né. Acaba sendo uma loteria, né, é um tipo de cachorro assim. A loteria e muitas vezes as pessoas não estão nem sequer informadas que tudo bem, eles não soltam pelo, mas eles têm uma manutenção super complicada, porque é um cachorro de 40 quilos que precisa de tosa regular, escovação semanal, Hum. e É geralmente as pessoas. muito a gente pode comparar eles um pouco com a Sara ou não? Que a Sara é meio que É um, mais modelo, seria mais ou menos isso, né? sim. Eles têm um pelo, às vezes, né? Muitas vezes eles têm um pelo, Sim, é, o que as pessoas mas esperam, vamos no que dizer as assim, pessoas né? esperam, sim, né? Eles têm aquele pelo de poodle mesmo, né? Que é encaracolado, que Uhum, não solta tanto, mas que também não uhum. para de crescer e que forma nó se não Se não cuidar, né? cuidar. Tá, entendi, entendi. Essa parte da genética eu sempre coloco muito assim, até porque quem estuda bases de comportamento sabe que o comportamento dos cães ele começa a ser moldado a partir da situação em que o macho, né, que vai ser pai, tá na hora da produção dos espermatozoides dele, né? Então, por exemplo, já se sabe muito bem que uma fêmea que teve uma gestação tranquila, segura dentro de uma casa, ela tem muito menos possibilidade de ter filhotes reativos do que de uma cadela que foi, né, que teve essa, passou por esse período e ela estava na rua, né, e Exatamente. ela passou medo, passou fome, e os hormônios do estresse dela passaram, né, pela placenta, chegaram até os filhotes, né? Então, assim, não dá para dizer que o que eu quiser em termos de comportamento eu consigo com um cachorro, né? Porque vai chegar uma hora que a genética vai dizer assim, ó, a partir daqui você É. não consegue mais, amigo, sinto Ah, muito. e é injusto, né, falar isso para alguém que tem um cachorro que de repente é reativo ou demonstra sinais de agressividade com pessoas ou outros cães. Eu acho que daí quando você fala, ah, não, é só a criação, você põe um peso em cima da pessoa que às vezes não é, muitas Não é vezes dela. não é dela, exatamente. Uhum. O cachorro, lógico, pode ser o ambiente? Pode, mas eu acho que, na minha opinião, a maioria das vezes não é o ambiente, ou o ambiente contribui muito menos do que o fator genético, o fator Uhum. que já veio com o cachorro quando a pessoa adotou, né? Seja lá a idade que for.